Olá, pessoal! A aula de hoje retoma a estrutura do texto dissertativo argumentativo e vamos iniciar com o estudo de como fazer a introdução. A introdução é o primeiro parágrafo da dissertação e ela deve conter pelo menos duas estruturas: a apresentação do tema e a apresentação da tese. O que é a tese? É a opinião, o posicionamento do autor a respeito do tema. A tese é a ideia principal da redação, então é importante que você saiba como elaborar bem uma tese. Vamos supor que o tema seja o papel da internet sobre a sociedade contemporânea. Então, precisamos começar a redação apresentando esse tema. Vejam, papel da internet, qual é a importância dela, qual é a atuação da internet sobre a sociedade contemporânea. Então, o assunto é a internet, mas você vai trabalhar um tema que é um aspecto específico do assunto, que é algo maior. O papel da internet sobre a sociedade contemporânea. Vejamos 4 formas de apresentar este tema, 4 formas de iniciar um parágrafo de introdução já com a apresentação do tema. A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica marcante da geração atual. Inicialmente desenvolvida pelos militares, a internet ganhou o mundo e inaugurou uma nova cultura, fazendo parte do dia a dia das pessoas e conectando milhões de usuários ao redor do globo. A internet é o reflexo do avanço tecnológico promovido pelo homem, que transcende as barreiras físicas e passa a viver num universo virtual sem fronteiras. Assim como muitas invenções mudaram a história do homem, a internet se revelou como o marco de uma nova geração e de uma nova cultura. Então, observem que aqui nós temos diversas maneiras de apresentar o tema. Geralmente, a melhor estratégia para apresentar o tema é trabalhar com definições e com conceitos. Basta você se perguntar, por exemplo, o que é a internet? O que ela proporciona à sociedade? Ou seja, qual é o papel dela? Qual é a importância dela? Pense em tudo que você sabe a respeito do tema e procure o que você sabe de melhor sobre ele. Se há muitas informações, então você deve selecionar aquelas que são mais relevantes. Vamos adotar inicialmente o item 1, a primeira frase, e com ela iniciaremos uma introdução. Agora que nós já temos esta frase com a apresentação do tema, nós precisamos construir a tese. Uma boa maneira para construir a tese é pensar nela como a união das ideias principais de cada parágrafo do desenvolvimento. Ou seja, você vai compor a sua tese com os argumentos que vai utilizar em defesa dela. Por exemplo, a internet possui tanto aspectos positivos quanto negativos e isso depende de seu uso. Então, a sua tese é que a internet é algo que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O que vai dizer qual deles vai prevalecer é o uso dado a ela. Então, vejam que a tese traz 2 argumentos e cada argumento detalhado em cada parágrafo será detalhado em cada parágrafo de desenvolvimento, a fim de convencer o leitor da melhor maneira possível a aceitar essa opinião. Então, nós temos o argumento 1, que é com relação ao aspecto positivo. A internet é boa porque facilita o acesso ao conhecimento e à informação. É um exemplo de um aspecto positivo da internet. O argumento 2, com relação ao aspecto negativo. A internet é ruim porque ela não é muito segura, o que dá margem a diversos problemas. Então, aqui eu dei mais detalhes sobre por que ela tem um aspecto positivo e por que ela tem um aspecto negativo. Então, com essas informações, eu já tenho a apresentação do tema e eu já tenho também a tese construída a partir dos próprios argumentos. Isso quer dizer que nós já temos a nossa introdução.
É só organizar as ideias. Então, vejam. A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica marcante da cultura atual. É aquela frase que traz a apresentação do tema. Em seguida, nós temos a apresentação da tese. Vejam como é que ela foi feita. Primeiro, eu ressalto o aspecto positivo, que é o meu argumento 1. O seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas. Vejam, eu trouxe também o aspecto negativo. E as duas ideias foram aqui ligadas pela conjunção. O que caracteriza o papel da internet como benéfico ou maléfico é o modo como essa tecnologia é usada. Veja, eu reforço a ideia do aspecto positivo e do aspecto negativo e ressalto, complemento um pouco mais a tese, dizendo que um deles vai prevalecer de acordo com o modo como essa tecnologia é usada. Vejamos outro exemplo a partir do item 2, a frase que diz: inicialmente desenvolvida pelos militares, a internet ganhou o mundo e inaugurou uma nova cultura, fazendo parte do dia a dia das pessoas e conectando milhões de usuários ao redor do globo. Bom, tenho aqui a apresentação do tema. Definida a apresentação do tema, precisamos elaborar a tese. Lembre-se, a tese é a ideia principal da redação inteira. Então, ela nada mais é do que a união das ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Portanto, nós podemos construí-la ao definirmos os argumentos que vamos empregar em cada parágrafo de desenvolvimento. Vejamos. Argumento 1. A internet é importante porque possibilita aos seus usuários a oportunidade de compartilhar o que quiserem para o mundo inteiro. O argumento 2. A internet globaliza as informações e com ela é possível ter acesso ao conhecimento do mundo inteiro. Então vejam, aqui eu não estou mais falando de aspecto positivo ou aspecto negativo. Eu estou apenas ressaltando a importância da internet, dizendo que ela tem um papel importante. E por quê? Por duas razões. Primeiro, porque ela possibilita aos seus usuários a oportunidade de compartilhar o que quiserem para o mundo inteiro. E segundo, porque ela globaliza as informações e torna possível que o usuário tenha acesso ao conhecimento do mundo inteiro. Então, com essas duas ideias, com esses dois argumentos em mente, eu construo a minha tese. Qual é a tese, então? A internet tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilharem as suas ideias para o mundo inteiro, como também dar oportunidade aos seus usuários de terem acesso ao conteúdo do mundo todo. Então, em outras palavras, ela diz que com a internet as pessoas podem se abrir para o mundo e o mundo se abre para as pessoas. Então, eu apresento dois argumentos que ressaltam o papel da internet, essa conexão das pessoas com o mundo e do mundo com as pessoas. Então, vejam como ficaria a introdução. A primeira frase, que é aquela apresentação do tema, que a gente já traz do exemplo 2. Inicialmente desenvolvida pelos militares, a internet ganhou o mundo e inaugurou uma nova cultura, fazendo parte do dia a dia das pessoas e conectando milhões de usuários ao redor do globo. Na sequência, nós temos a apresentação da tese. Como é que eu faço essa apresentação da tese? Já trazendo os dois argumentos. O primeiro, ela tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilhar as suas ideias em grande escala, como também dá oportunidade aos usuários de terem acesso ao conteúdo produzido a nível global. Então, são aqueles argumentos, o 1 e o 2, compondo aqui a minha tese. E essa tese é reforçada aqui, sintetizada, na verdade, com a afirmação final. Isso significa que, com a internet, as pessoas se abrem para o mundo e
e o mundo se abre para elas. Então, você tem aqui um parágrafo de introdução que deixa bem claro para o leitor qual é o tema e qual é a tese, qual é a opinião do autor sobre este tema. Claro que esta maneira de organizar um parágrafo de introdução é apenas um exemplo, ele não é uma regra, vai depender do estilo de cada pessoa. Observe que neste parágrafo nós temos todos os elementos necessários para fazer uma boa introdução. Nós apresentamos tanto o tema, como a tese e os dois argumentos principais que vão dar origem aos dois parágrafos do desenvolvimento. Logo, para escrevermos a introdução, é preciso termos uma ideia do que vamos escrever e também precisamos ter uma ideia de quais argumentos serão usados para defender a nossa tese. Isso só é possível quando fazemos um planejamento. Portanto, antes mesmo de começar o parágrafo introdutório, é importante que você faça um esquema com todas as suas ideias, arquitetando o conteúdo de seu texto, separando os argumentos principais e a tese. Eu sugiro que vocês revejam aquele esquema explicado na aula 2, Planejando a Dissertação. A introdução deve revelar ao leitor, de modo claro e objetivo, o tema, a tese e, junto com a tese, os argumentos que serão desenvolvidos ao longo da dissertação. Lembre-se, você irá apenas apresentar e indicar os argumentos. Não precisa detalhar. Esse detalhamento não ocorre na introdução, mas sim nos parágrafos do desenvolvimento. Bom, temos aqui um exemplo do esquema que foi explicado na aula 2, Planejando a Dissertação. Ele foi aqui adaptado para o tema que nós já utilizamos nesta aula com os dois exemplos. O papel da internet sobre a sociedade contemporânea. Vamos pegar o exemplo 1. Vejamos que eu tenho já planejada a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, cada parte da redação. Na introdução, nós temos a apresentação do tema e a apresentação da tese. Para apresentar o tema, eu vou colocar aqui algumas informações, não precisa ser frase, depois eu organizo isso numa frase. São informações que podem me ajudar a compor a frase de apresentação do tema. Internet faz parte da sociedade moderna, característica marcante da cultura atual. Então, depois eu organizo essas ideias e componho a frase de apresentação do tema. E a apresentação da tese? A internet tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, depende do uso. No desenvolvimento, eu retomo lá aqueles dois argumentos. Aspecto positivo. Um exemplo, ela facilita o acesso ao conhecimento e à informação. Aspectos negativos. Ela não é muito segura, o que pode dar margem a diversos problemas. Na conclusão, eu vou retomar o tema, rapidamente fazer uma ligação com o tema, fazer uma reafirmação da tese, mas principalmente apresentar uma proposta de intervenção. Então, aqui eu tenho material para uma proposta de intervenção. Democratização do uso da internet. Como a internet tem aspectos positivos, que é facilitar o acesso ao conhecimento e à informação, é importante que todos possam usá-lo, inclusive aquelas pessoas de poder aquisitivo menor. Então, é importante que medidas sejam tomadas neste sentido, mas, junto com elas, medidas que visem a orientação sobre o uso adequado da internet. E, como ela tem um aspecto negativo, que é a questão da segurança, é preciso também que haja fiscalização e punição dos crimes cometidos pela internet. Então, estas são sugestões de proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela deve dizer o que deve ser feito
quem deve fazer e como deve ser feito. Então, aqui a gente colocou apenas o que deve ser feito. Você deve pensar em quem deve fazer também e, se possível, explicar como. Então, feito este esquema, é só você seguir passo a passo, transformar essas informações em frases, dando forma à sua redação.